sociedade com a nota? Eu retornei a atividade avaliativa, né, que é a prova, com a nota. Certo? Beleza. Beleza? Aí aquilo ali é nosso bimestre. Isso, do segundo bimestre. A gente vai comentar sobre isso no final da aula, a gente já fecha todas essas dúvidas de vocês também. Tá ok, Guilherme? Vamos lá. Eu vou projetar aqui a nossa área de trabalho. Vou deixar isso aqui ligado. Então, nós vamos começar, pessoal, hoje, né, dia 26, a página 78 do livro de vocês, que é a parte de elementos químicos, né, tecnologia, modelos e a construção da matéria. Até no capítulo 2, né, nós trabalhamos no capítulo 1 e capítulo 2 aquela parte introdutória, aplicações do nosso cotidiano, né, com relação a características físicas e químicas. Entendemos um pouquinho os processos químicos, né, a característica da matéria, né, no que diz respeito às suas particularidades específicas, né, que foi uma propriedade específica, por exemplo, densidade, solubilidade, volatilidade. E agora a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo a questão micro, né? Então a gente trabalhou a questão macro, mas eu sempre falo, para entender a questão macro, eu preciso compreender a questão micro, né? Então, a gente faz essa interação geral da questão macro, né? Coisas do nosso cotidiano, talvez que a gente tenha só um senso comum, então a gente sai um pouco do senso comum, que foi a ideia desse trabalho que nós fizemos, e agora a gente entra, né, propriamente em algumas particularidades também dentro do senso comum e saindo um pouquinho do senso comum, aprofundando um pouco mais, e aí entramos na questão micro, tá ok? Então, lá na página 78 do livro de vocês, quem quiser abrir o livro aí, é exatamente esse capítulo 3, né, que nós vamos estudar. E aí, começando o nosso estudo, né, nós estamos falando dos metais, materiais essenciais para a sociedade. Todo mundo conhece, todo mundo, né, tem vários, né, utensílios necessários para aplicação aí no seu cotidiano de sobrevivência, construído desses materiais, os metais, né? Nós vamos estudar, então, lembrar ou recordar algumas fontes desses metais e depois, propriamente, a composição, a estrutura desse metal e depois, no final, as ligações que ocorrem entre esses metais. Então, é a proposta deste capítulo 3, tá? Que vem escrito elementos químicos, tecnologia, modelos sobre a constituição da matéria, tá? Nós vamos estar aí adentrando mais um pouco, né, nesses modelos da constituição da matéria que vocês estudaram aí lá no 8º ano, no 9º ano. Tudo bem, pessoal? Ok? Todo mundo conseguindo me ouvir aí? Dá um retorno, porque eu não consigo visualizá-los. Tá ok ou não? Tranquilo, obrigada. Bom, voltando aqui então, né, como está no livro de vocês, né, os metais materiais essenciais para a sociedade. Quem quer ler para nós aqui esse primeiro parágrafo aqui, ó, né, que está marcadinho aqui no início até o final, que está no livro também. Quem pode ler para nós aí que consegue visualizar? Quer que aumente um pouquinho? Posso aumentar. Deixa eu ver se não vai também desfocar muita letra. Acho que assim tá bom, né? Dá pra, só tá com as setas no meio, aí atrapalha um pouco. Eu vou apagar a seta, deixa eu apagar essa seta, porque acabo, aí, pronto, eliminando a seta, ficou melhor, né? Uhum. Os metais, então, materiais essenciais para a sociedade. A pesquisa histórica sugere que a humanidade procura sempre garantir e melhorar suas condições de sobrevivência. Isso se manifesta, por exemplo, no desenvolvimento contínuo de ferramentas e utensílios. No princípio, as pedras, denominação informal para rochas e minerais, abundantes, eram a principal matéria-prima desses objetos. Elas podiam ser lascadas ou polidas para a fabricação de artefatos variados, mas algumas quebravam ou desgastavam com facilidade. Há alguns milênios, a humanidade percebeu que algumas pedras tinham propriedades diferentes. Elas não lascavam como as outras,
permitindo a fabricação de artefatos mais resistentes e podiam ser moldadas. Essas pedras apresentavam metais em sua constituição. Obrigada. Quem quer que leu para nós aí, por favor? André. André. Obrigada, André. Obrigado. Então, o que acontece, né? Isso aqui vocês estudaram já, né, na parte histórica, né, da evolução, né, da história aí, o período da pedra polida, pedra lascada, né, pré-história. E isso também está, né, ligado com a essência com relação aos nossos utensílios que nós utilizamos hoje, né? Que até então era utilizado o quê? Rochas, minerais, que nós conhecemos muitas vezes, a gente usa a nomenclatura, né, informal, chamamos de pedras, né? Eu tenho uma pedra, né? Não é que vocês não fazem os técnicos de mineração, mas quem faz mineração, aí se você falar lá pedra para eles quase morrem, né? Rochas, minérios. Bom, e o que eles perceberam, né, no processo da evolução? O que tinha essas rochas, né? Essas rochas tinham algumas que tinham uma maior resistência do que outras. E isso estava relacionado com o quê? Com a sua composição. Qual composição? Composição química, com relação à presença de determinados elementos, substâncias, né? Algumas com características metálicas, que constituíam essas rochas. E isso dava, né, uma maior durabilidade, uma maior aplicabilidade, inclusive formas de manipular essas rochas eram interessantes. Então o homem começa a questionar a partir desse momento, né? Mas o que tem uma rocha diferente da outra? Não são todas iguais? Não, não são todas iguais. E aí vem o processo, né, evolutivo. E aí, só que, então, esses metais, esses elementos químicos, né, eles não estão ali sozinhos. Por exemplo, se eu falar, existe o elemento químico ferro, todo mundo já ouviu falar, né? Isso não é novidade para vocês. Existe o elemento químico ferro magnésio, né? Existe o elemento químico ferro cobalto, né? E assim vai. Bom, mas eu pego o ferro sozinho, da onde ele está? Esse ferro, ele está numa rocha, né? Esse magnésio também está numa rocha. Esse cobalto também está numa rocha. Agora, como ele está nessa rocha? Ele está, né, combinados, associado com outros elementos químicos, com outras substâncias, um agregado, né? Isso faz, né, nessa combinação, que a gente tem uma condição, que nós falamos, né, que sempre estamos buscando, uma condição de menor energia e de maior estabilidade. Então, né, não encontra sozinho, encontra combinado com outros elementos, por exemplo, o oxigênio, que também é um elemento químico que está na natureza, o oxigênio. E aí forma, né, o que a gente chama de mineral, minerais, rochas, né? Um tipo, por exemplo, de rocha conhecida hoje é a hematita. Essa hematita, o que tem nela? Tem ferro, tem esse elemento químico. Nessa rocha, então, eu tenho ferro, certo? Então, quando eu quero retirar ferro para utilizar, né, nos nossos utensílios, no nosso cotidiano, né, a trabalhar com essa substância, eu vou lá nessa rocha que tem hematita, extraio dessa rocha o elemento químico ferro. Aí tem os processos de extração, conforme nós estudamos lá anteriormente nos outros capítulos. O que nós estudamos? Densidade, solubilidade, volatilidade, estudamos o que? Os estados de agregação da matéria, as mudanças desses estados de agregação, os processos de separação, de segregação. Então, olha, a hematita, né, nessa rocha eu tenho ferro, mas eu tenho que usar, então, uma técnica de segregação, um processo de separação, para eu extrair o ferro. E é isso que faz o quê? As mineradoras, né? Nós temos diversas mineradoras no Brasil, né? E hoje
Os problemas das mineradoras são quais? Os impactos ambientais negativos. O que nós tivemos aí o ano passado, o ano anterior, vocês se lembram? Acidentes em mineradoras, não tivemos? O famoso acidente de Mariana, né? Ficou famoso e tudo mais, mas hoje não se lembra mais, né? Mas são o quê? São mineradoras, que nós estamos extraindo o quê? Dessas rochas, os minérios. Quais são os elementos químicos que nos interessam? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Sim ou sim? Podemos continuar? Ok, professor, pode continuar. Vou continuar. Então, ó, nós temos, né, alguns tipos de rocha e nelas nós temos alguns elementos essenciais ao nosso cotidiano. Essa rocha, por exemplo, esse minério, calcopirita, né? O que tem nessa rocha? Essa rocha ela tem cobre, enxofre e ferro, né? Nós temos, por exemplo, a bauxita, essa é a mais famosa aí, que tem muito, né? Que nós precisamos. O que tem nela? Alumínio. Então, da onde a gente extrai o alumínio? Da rocha, né? Do solo de uma rocha, onde tem na sua composição esse minério, a bauxita. Daí eu vou lá e faço o quê? Retiro essa rocha e separo o alumínio que está ligado a outras substâncias dessa rocha. E vou aplicar, né? O alumínio como se diz, é uma substância chave hoje, né? Um elemento químico chave em quase tudo que nós fazemos no nosso cotidiano que precisa de alumínio. Tem seus lados, né? Tem pontos positivos enormes, né? Mas a gente tem problemas negativos também? Temos também. E hoje, por exemplo, a gente tem a questão da indústria de reciclagem, que é o retorno. Vocês não veem aí uma latinha, né, de refrigerante dando sopa na rua, né? Todo mundo pega e leva para onde? Para reciclagem. Então, retornar o alumínio para ser utilizado. Por quê? Porque nós temos uma grande, né, esgotamento desse tipo de rocha, da onde é extraído, né, esse minério, por exemplo, a bauxita. Deixa eu só ver aqui se melhora. Nosso amigo André quer continuar a leitura aqui para nós, André? Melhorou, piorou, assim está melhor, assim melhor, né? Assim é melhor. Pode continuar? Certo. Sim, alguns metais, aqui bem exatamente aqui. Ok. Alguns metais, como o ouro e a prata, eram encontrados livres na natureza e podiam ser utilizados na confecção de utensílios e armadura. E eu não consigo ler essa última palavra. Adornos. Utensílios, né? Não. Isso. Ao longo do tempo, percebeu-se que certas porções de solos ou rochas, quando aquecidas, resultavam em um material de coloração avermelhada mais útil para produzir ferramentas que o material original em si. Esse material avermelhado era o cobre, metal bastante maleável. A descoberta de como obter cobre a partir de certos tipos de rochas se revelou um grande avanço para a produção de ferramentas. Por volta de 1200 Pode continuar, por favor. Por volta de 1200 a.C., foi desenvolvida a técnica de fabricação do ferro a partir da hematita, que consiste em separar o ferro do oxigênio. Essa técnica exige o emprego de temperaturas muito mais altas do que as necessárias para a obtenção de cobre e a partir de seu minério. Isso possivelmente explica por que o domínio da produção do ferro ocorreu após a obtenção do cobre. A aquisição dessa técnica trouxe diversos benefícios para a sociedade da época, já que os minérios de ferro eram mais abundantes na natureza que os de cobre e os objetos fabricados com ferro apresentavam maior dureza. Certo. Então, isso aqui, né, é questão de evolução histórica, né? E onde o homem começa, então, a conhecer, né, a composição do solo, né? Composição das rochas e a aplicação desses minérios, né, no nosso cotidiano. A questão, né, de ouro e prata, né,
eles eram encontrados livres na natureza, na verdade, a liga, né, de ouro, o ouro sozinho, mas ligado a ouro, né, e prata, ligado a prata, são ligações metálicas, nós vamos discutir um pouco mais para frente. Isso também está relacionado a uma questão de estabilidade, né, desses elementos químicos. A estabilidade está relacionada com o que eu já comentei com suas questões de energia, né? Quanto menor a energia, maior a estabilidade. Isso aqui mais para frente, quando a gente comentar, né, essa questão de ligações químicas, a gente vai voltar nesse tópico. Vou falar, vocês lembram? Lá naquele texto que o André leu, falando dos processos de obtenção do cobre, do ferro, né, quando o homem começou a dominar isso. Antes de Cristo já começava, né, essa separação, né, esses elementos químicos da rocha, propriamente dito, já se conhecia também o ouro e a prata, né? Só que é algo mais difícil de ser encontrado, não era tão comum, né? E a gente vai também discutir isso, né? Por que o ouro e a prata, algo mais difícil de ser encontrado e maior estabilidade, né? Características importantes desses elementos químicos, tá? Ok. Bom, e aí começa, então, né, essa exploração, né, e esse salto com relação a essa demanda, né, desses minérios. E a evolução histórica, né, e a evolução tecnológica, propriamente dita, cada vez mais, né, necessitando desses elementos químicos, dessas substâncias. E uma delas, né, importante, que hoje nós utilizamos muito na área de tecnologia, evolução tecnológica, é esse cara aqui, ó, o nióbio. Alguém já ouviu falar desse elemento químico? Nióbio? Já ouvi. Já ouviram? Já estudaram em geografia? Já estudaram isso em geografia? Normalmente o professor de geografia discute isso, né? Que o Brasil, vocês estudaram isso ou não? Quem é o grande produtor mundial de nióbio? Então, lê para nós, André, esse pedacinho até aqui, ó, e a gente vai para essa planilha, para essa tabela aqui. O nióbio é um metal raro, o nióbio é um metal raro no planeta, mas de fundamental importância para a indústria de tecnologia de ponta. Por isso, certo, então hoje Pode continuar, desculpa. Né? Tudo bem. Por isso, sua demanda tem aumentos significativamente nos dias atuais. Ou seja, sua exploração apresenta grande vantagem econômica. O Brasil possui, com larga vantagem, a maior reserva mundial de nióbio e também é o maior produtor desse metal. Observe. Sabiam disso? Não tinha a mínima ideia que o Brasil é. Então, o Brasil, né, é o cara, né, como se diz, né, a gente fala que as características, né, do Brasil com relação à fauna, flora, né, e tipo de solo, né, hidrosfera, litosfera, são extremamente, né, vantajosas. Isso não é mentira, não, isso é verdade, né? Não é campanha de político, não, certo? Então, o Brasil é o grande produtor desse metal, né? Desse minério, e esse minério é muito utilizado aonde? Olha aqui, tecnologia de ponta, desenvolvimento, né, hoje de chips, de sensores, essa parte, né, de tecnologia da informação, que hoje nós estamos aqui, ó, nossa aula só acontece hoje graças a essa tecnologia da informação, essa evolução tecnológica, que é algo muito recente, né, que a geração de vocês é que está experimentando pela primeira vez, a minha geração está se adequando, porque a minha geração é a geração Coca-Cola, a geração, né, bem anterior de vocês aí, que é a geração da avó de vocês, que subia no pé de manga e papapá, brincava na rua de pipa e assim por diante. Então, essa geração de hoje, sim, está né, com isso em mãos. E esse elemento químico
metal raro no planeta, olha onde nós temos. O Brasil é o maior produtor mundial. E sabe qual é o estado? Aonde está concentrado? Minas Gerais. Por isso, né, o nome, né? Estado de Minas. Minas. Está relacionado com o quê? Com minério. Né? Com os acidentes também que nós tivemos, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Os acidentes em mineradoras que nós tivemos também foram onde? Em Minas Gerais. Mariana fica onde? No estado de Minas Gerais. Então, ó, o Brasil aqui, primeiríssimo lugar, né, em produção em 2014, em toneladas, olha aqui a quantidade, né? E aqui está a questão das reservas, né, milhares de toneladas, e o Brasil está bem aqui na frente de todos os outros países, né? Quem vem em segundo plano aqui é o Canadá, mas uma diferença assim significativa, de 45 mil para 5 mil. Tá? Então, hoje, o Brasil é pioneiro com relação, né, a essa produção, na verdade, fornecimento, né, reserva mundial de minério. Tá? Estamos aí no topo, um elemento essencial para desenvolvimento tecnológico. Ok, pessoal? Importante isso, interessante, né? Então, outra coisa importante, né? André, você consegue ler mais parágrafo aqui para mim, por favor? Consigo. Alguns metais só puderam ser separados de seus compostos em épocas relativamente recentes. É o caso, por exemplo, do alumínio, cuja principal mineral denominado bauxita. O alumínio, na forma combinada, é abundante na crosta terrestre, aproximadamente 8% em massa, porém só foi possível isolá-lo desde o século XIX. Isso. E sua produção em escala industrial só ocorreu no fim desse século, quando, de maneira independente, os cientistas Charles Hall, 1863 e 1914, e Paul Héroult, 1863 a 1914, desenvolveram um processo prático de obtenção do alumínio. Certo. Então, e como que, né, se baseia esse processo prático, né? Nós estudamos algumas propriedades específicas, né? Quais foram? Densidade, volatilidade, solubilidade, né? E aqui, né, tem uma relação íntima, né, com essas propriedades. Olha onde é aplicado, né, hoje, né, o alumínio, por exemplo, né, na indústria, né, de aeronaves, na fabricação de aeronaves. Hoje você vai comprar, na minha época não, mas provavelmente quando vocês vão comprar uma bicicleta, qual é uma das características fundamentais que vocês querem na bicicleta? Então, um exemplo prático aí do dia a dia de vocês. Leveza dela. Isso. E aí, o que você fala? Ah, essa bicicleta, ela é de ferro, liga com ferro, ou ela é com alumínio. Alumínio, né? E é bem mais cara, não é, a de alumínio? Muito mais cara, doido. Muito. Mas normalmente quem é atleta, que é ciclista e quer correr, ele quer uma bicicleta de quê? De alumínio. Bicicleta de alumínio. Né? Então, olha, são elementos químicos, né, que são essenciais. Tem um exemplo de bicicleta, mas hoje na sua casa, se você olhar aí na sua volta, uma grande parte dos seus utensílios domésticos são constituídos de quê? De alumínio. Há uma discussão com relação a isso, né? Hoje, porque o alumínio também tem um estudo que mostra que o alumínio, né, ele é um dos precursores também de desencadear a questão das depressões, acelera o processo depressivo, né, porque normalmente ele é um metal e ele tem o quê? Residual. Então, a partir do momento que a gente utiliza muito, né, material
que tenha na sua composição alumínio, de alguma forma esse alumínio, a gente fala que ele é solubilizado, parte dele é solubilizado, e cai o que nos nossos alimentos, e vai cair exatamente no nosso sistema digestivo, e consequentemente no nosso sistema, né, sistema circulatório, e vai ao sistema neurotransmissor, e isso faz com que interferências nessas neurotransmissões. E o sistema, né, a questão da depressão, há vários estudos que mostram que está relacionado a essa questão de neurotransmissões, tá? Mas é utilizado e muito utilizado até o presente momento. Certo, pessoal? Ok? Perguntas com relação a isso aqui? Alguém que tem alguma... Sem perguntas, sem curiosidade? Então, nós vamos, vou projetar um material aqui, e a gente vai usando a lousa e esse material agora, tá? Porque, para a gente ser um pouco mais rápido, e algo que vocês já estudaram, e que está aqui também agora na página, continuando aqui, né, passando pelo tema de abertura do capítulo 3, e agora a gente vai para o tema 1, que é a página 82, desculpa. A página 82, quem quiser acompanhar no livro. Aqui é um pouco mais sucinto que está no livro, por isso, vamos lá. Vou sair daqui. Só um minutinho. Computador. Pronto. Estrutura atômica, a evolução dos modelos atômicos. Alguém não está visualizando algo igual a isso? Está visualizando algo diferente disso? Ou está ok? Aqui eu estou visualizando isso. Tá ok, então. Bom, como nós falamos lá no início do capítulo 3, né, a gente ia estudar modelos que explicam essa constituição da matéria. E para estudar esses modelos, nós temos, então, na verdade, né, são os modelos atômicos, que vocês já estudaram, inclusive, não é novidade para os senhores, né? Modelos atômicos. Ah, professor, por que modelos? Porque nós não temos realmente a comprovação, né? Nós não mandamos para o colega, olha lá o átomo, então. Nós não chegamos nesse alcance ainda. Né? Tivemos uma evolução tecnológica significativa nos últimos 20, 30 anos, sem dúvida. Né? Por isso a gente consegue fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Se a Covid tivesse acontecido há 30 anos atrás, ninguém ia estudar. Ninguém ia assistir a aula, não. Seria muito mais trágico. Né? Então, hoje nós temos condições de fazer muitas coisas que não necessariamente, né, seja in situ, como era antigamente, tá? Então, assim, esses modelos, né, eles vêm para contribuir nessa evolução, nessa compreensão. Mas ainda temos muitas lacunas, muitas, vamos falar assim, de 100%, vou dizer que a gente tem 1%, né, mais ou menos, de conhecimento com relação a isso aqui. É essa a visão que eu tenho, tá? Então, bom, a química, né, como a gente já começou a estudar desde lá do início do semestre, ela é a ciência que estuda substâncias, como nós estudamos, a natureza dessa substância, logicamente chegamos na questão micro, os elementos, e como esses elementos se comportam, né, dentro dessas substâncias, ou seja, como eles estão ligados, como se reorganizam, no sentido de ter uma menor energia, uma maior estabilidade. E isso é que constitui o que nós chamamos de matéria. É a composição da matéria, é o comportamento dessa matéria. E a química vem exatamente, né, fazendo essa abordagem nesse sentido. Né? E aí, para isso, nós precisamos conhecer um pouco mais essa história do micro, né, da composição micro. Como acabei de falar, somos limitados com relação a esse conhecimento. Mas o pouco que nós conhecemos foi o suficiente, está sendo suficiente para termos, por exemplo, essa aula online hoje. Tá? Nós temos, então, conhecimento de
modelos atômicos, né? E dentro desses modelos atômicos, nós temos conhecimentos, que nós temos partículas, vocês já viram, chamadas de prótons, chamadas de nêutrons, chamadas de elétrons. Então, é isso que a gente vai estar estudando um pouquinho, a descoberta desses prótons, desses nêutrons, desses elétrons, dentro dessa proposta desses modelos atômicos, que para a compreensão da constituição da matéria. Ok, pessoal? Inicialmente, né, como vocês estão agora estudando, estão no primeiro ano, vocês têm aula de filosofia, tem aluno que fica aí questionando, né, fica meio chateado, né, porque tem aula de filosofia, não gosto muito desse negócio, mas a filosofia, ela é primordial para o conhecimento da ciência, né, e conforme a gente vai estudando as evoluções, né, a gente vai ver que a filosofia veio e ali ela colocou a sua interrogação. E a partir da sua interrogação é que vão buscando caminhos, né, e aí vão surgindo, então, a ciência para explicar ou tentar entender esse questionamento, essa interrogação. Então, a filosofia é importantíssima, tá? É o pensamento filosófico, né? Que vem indagando com relação a essa questão da constituição, né, da matéria. Como é constituída a matéria, né? E aí nós temos essa visão panorâmica aqui geral, que começa lá com a filosofia, e hoje nós temos, né, a parte quântica, ó. Então, da filosofia chegamos na quântica, para explicar esses modelos atômicos, que hoje é o que nós temos em mãos. Não é muito, mas é o que temos para agora. Alguém fala assim, eu sempre falo para meus filhos, olha, essa é a comida que tem, não é boa, mas é que temos para agora. Então, mais ou menos isso, né? É o que temos para hoje, é esse modelo quântico. Professor, não é bom? Não, ele não explica tudo, né? Nós temos muito ainda questionamentos filosóficos? Temos muito questionamentos filosóficos, que nos indaga, que nos deixa, né, a pensar com relação a essa questão micro. Mas é conhecendo o micro que a gente vai ter condições de conhecer o macro. Então, é fundamental o conhecimento do micro. Tá? Então, ó, esse cara aqui, né, começa aí antes de Cristo, que é o Demócrito, e aí nós vamos, né, a chegar no depois de Cristo, que é o Dalton. E aí tem esse período de transição entre a filosofia e a comprovação científica de um modelo, né? Que nós temos, a gente fala comprovação científica, a gente tem alguns fundamentos científicos para concretizar, né, esse pensamento, esse modelo. Tá? Então, ó, antes, né, a questão filosófica pensava que nós tínhamos 4 elementos essenciais da matéria, que era qual? O ar, a terra, a água e o fogo, né? Esses compartimentos aqui, que definia, né, quente, úmido, seco, frio, quente e seco, né, úmido e frio, e assim por diante. Então, era a combinação desses 4 elementos. Então, entendia isso lá antes de Cristo, que é o marco da história, né? Bom, e esse cara aqui, né, o Leucípio e o Demócrito, né, eles pensavam o seguinte, olha, a matéria é algo assim, e conforme eu vou dividindo esse algo, quebrando, eu vou chegar em algo que não tem como mais fraturar, não tem mais como dividir. E esse algo que não é mais divisível, então eu chamo ele de indivisível, que ele não pode ser dividido, então não divisível. Eu chamo de átomo. Então, a matéria era descontínua e indivisível. E isso, né, nos dava, então, pensamento filosófico, que era baseado apenas na intuição e na lógica. Hoje nós temos raciocínio lógico dentro da matemática, nós temos o raciocínio intuitivo, isso é a filosofia que nos dá essa abrangência. Mas a gente precisa depois comprovar isso, a gente precisa de algo. Nós hoje nós somos insatisfeitos
só com isso. Mas é isso que dá o startar, né? O início do startar. E aí vem, então, esse modelo proposto por Demócrito. Ele propôs um modelo. Olha que interessante, vamos ver aqui. André, você pode ler para nós? Leio sim. Está conseguindo visualizar? Tô. Modelo proposto por Demócrito. Toda matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. Segundo Demócrito, as únicas coisas que não existem são os átomos e os espaços entre eles. Veja, as únicas coisas que existem, né? Eu coloquei um não. Olha, não, ele pensava o contrário, que existem, né? Olha que fiz, né? Essa aqui é um pensamento baseado na lógica, na percepção. Que percepção, né? Olha que interessante. Então, toda matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. Então, isso é fato. Matéria é constituída por átomos. Outra coisa, esses átomos, eles não são estáticos, eles estão em movimento, constante movimento. Hoje nós sabemos disso também, estão em constante movimento. E que tudo, né, as coisas que existem são átomos. Né? A gente fala, eu sou um ser humano, somos um ser humano. Mas nós somos constituídos de quê? De matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é constituída de quê? Constituída de substâncias. E essas substâncias são constituídas de quê? Essas substâncias são constituídas de elementos químicos. E esses elementos químicos são constituídos de quê? Eles são constituídos de átomos. Então, nós somos um conjunto de átomos. E tudo que você olhar e tocar e sentir são átomos. Olha que interessante. E ele já pensava nisso, lá antes de Cristo. Só com esse pensamento, essa lógica filosófica, que hoje é real por modelos, né? Daqui, quem sabe, 100, 300, 400, 500 anos, que a ciência é muito, muito nova, muito recente, né? Quem sabe a gente vai conseguir realmente visualizar o átomo. E aí a gente pode até mudar algumas, e acredito que vai mudar, muitas percepções científicas que nós temos hoje. Aí, lógico, tem falhas? Tem, por exemplo, indivisíveis, né? Nós já sabemos que não é verdade, eles são eternos, não, eles podem ser transformados. Hoje, então, nós temos esse conhecimento, com relação a isso. Mas tem muita coisa que prevalece, gente. Olha aqui, a maioria prevalece o que era dito lá no pensamento filosófico, lógico, intuitivo. Vem aí, logicamente, né, no final do século XVIII, né, que nós falamos lá no início do capítulo 1 sobre a lei da conservação da massa, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma das frases que eu acho mais bonita que alguém possa ter dito um dia, que ninguém conseguiu contrariar essa frase, porque realmente, né, na natureza nada se cria, nada se cria. Professora, como assim? Nós não criamos nada? Não, nós não criamos absolutamente nada. Nós transformamos. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, se eu tenho 16x mais 8y, no final eu vou ter quanto? Se eu colocar essas duas, pensando em substâncias químicas, elas combinarem e reagirem e transformarem, então eu chamo isso aqui de um reagente, e aqui eu chamo de um produto, mas no final eu vou ter quanto? 8 vezes 2, 16x. E quantos y? 8y. Ou seja, eu não altero a massa.
professora, mas se eu tiver uma perda para te mostrar... Não, mas aí eu estou falando em sistema que está tendo perda, mas se eu controlo a perda, a massa que está saindo, se eu somar ela com a massa que ficou, vai dar a massa original. Certo? E foi esse o experimento da lei da conservação da massa que Lavoisier fez, né? Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso é verdade e não tem como mudar. Certo? Isso é exatamente essa frase. Então, quem acha que se é muito importante, está muito enganado. Por quê? Porque nós não criamos absolutamente nada. Nada nós conseguimos criar. Até o presente momento, não. Professor, você está dizendo que a gente não possa ser um criador? Não sei. Por enquanto, não. Por enquanto, isso aqui, tem muita gente que até tenta, mas, infelizmente, está limitado. Certo, pessoal? Então, quando eu falo, né, que nós temos muito pouco conhecimento, então, aquela questão, né, que alguns seres humanos têm, né, a arrogância, o ego, né, eu sou melhor porque eu ando de BMW, não sei o quê, não sei. Gente, todos nós somos limitados, da mesma forma. E aqui está a nossa limitação. É exatamente isso aqui. Tá? Ok? E aí vem, né, então, esse processo de descoberta que realmente, né, o Lavoisier, o Proust chegou, que era na lei da conservação da massa. Não tem como mudar. Isso aqui é constante, é real. E a partir desse, né, desse estudo de Lavoisier, de Proust, da conservação da massa, logicamente, começa a surgir, então, uma outra percepção diferente de Demócrito com relação à constituição da matéria. E foi esse cara aqui, ó, Dalton, por volta de 1808. Ele começa a pensar com relação à teoria atômica. E aí, ele, com esse pensamento e, logicamente, pesquisa já científica, né, por isso que a gente fala que é o primeiro modelo atômico científico, com comprovações. Ele, baseado nessa questão da lei das proporções, da conservação da massa, e começa, então, a pensar que certas coisas, né, certas observações, poderiam ser explicadas, né, pela teoria de Aristóteles. Na verdade, então, quem vem pensar... Quem é Aristóteles? Vocês que estudam aí filosofia, quem que é Aristóteles, gente? Ele foi um pensador, um filósofo. Um filósofo também, né? Então, ó, quando o professor de filosofia estiver dando aula aí para vocês, não fica virando a cara, não, porque é algo que realmente vem, né, para estimular, para questionar. Porque a gente fala muitas vezes, né, qual que é a fase que nós mais aprendemos? É a fase, né, quando você começa a engatinhar até os 7, 8 anos, né? Ou é a fase da adolescência que vocês estão agora, né, pré e adolescência, ou já é a fase de jovem, adulto, né, e aí entra na minha fase, que é a terceira fase, né? Dizem que a gente tem 3 fases, ontem eu estava até vendo isso, para mim tínhamos mais, mas que basicamente temos 3, que é a do 0 aos 25, dos 25 aos 50 e dos 50 aos 75. São as 3 fases que nós temos, tá? Mas então vamos dizer que a fase do 0 aos 25, né, e aí dentro dessas 0 a 25 até essa fase que os senhores estão aí, é a fase que a gente tem maior aprendizado. Por que a gente aprende mais? Alguém sabe me dizer? Porque é nessa fase que a gente costuma estudar, fazer faculdade, a escola, né? É a fase que a gente mais aprende, né? Mas essa fase, logicamente, a gente, né, aprende
tal, mas antigamente não tinha escola, não tinha faculdade, mas também era fácil que se aprendia mais. Hoje tem um estímulo, né? Mas mesmo sem o estímulo... É porque quando você é mais jovem, sua memória é melhor, é mais fácil aprender tudo. Aí mais fica fácil. mais fácil. Sem dúvidas. Tem mais neurônios, né? Tem uma série de confirmações fisiológicas para isso. Mas é a fase também que nós mais questionamos, nós mais indagamos, nós mais perguntamos. Depois você fala, é assim porque é assim, e pronto. Aí você entra na fase de conformar, de aceitar. Não, tudo bem. Agora, não, essa fase de vocês aí, vocês questionam, mas eu quero saber o porquê. Por que aconteceu assim? Tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio lógico para isso. Não, eu aceito dessa forma, não é assim? A indagação, o questionamento. E a teoria filosófica, né, o pensamento filosófico é isso. É o momento que questiona, que pensa, que reflete, tá? E aí que estimula. Então, né, o professor de filosofia, ele vem com essa intenção, e é extremamente importante para todas as áreas. E aí só vou fazendo uma adendo na área de filosofia, né? Mas aqui, esse cara, então, vem contribuindo. Olha lá, então, o Dalton, né, baseado nessa teoria de Aristóteles e com as observações, né, matemáticas e comprovatórias de Lavoisier. Então, a matemática é fundamental, porque a matemática ela é concisa, né? Ela é palpável, e aí exatamente a lei da conservação das massas. O Dalton propôs, né, nesse período aqui, um modelo baseado nessas informações científicas. E aí surge o modelo de Dalton. Qual que era o modelo de Dalton? Olha, ele propõe, né, que os átomos, continua o nome da nomenclatura átomos, conforme Demócrito tinha dado lá, são partículas muito pequenas. Continua, tá válido. Maciças, indestrutíveis, impenetráveis e indivisíveis. Ora, parece algo semelhante, né, ao modelo proposto lá por esse cara aqui, sem comprovação científica. É constituído por átomos, os átomos são compacta, não compacta, que lá ele fala que é compacta, né? O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e não pode ser dividida. Indivisíveis. É a mesma percepção agora que Dalton tem, só que utilizando agora esse conhecimento da matemática, da conservação das massas, juntamente com a filosofia. Então ele chega nessa conclusão, que o átomo era algo assim. Né? Então, qual que era o modelo atômico proposto por Dalton? Vamos lá, meu amigo André, você pode ler o item 2, 3, 4 e 5 para nós? Leio sim. Modelo proposto por Dalton. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. É um equívoco. Diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos, de massas diferentes. Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas não passam de reorganização desses átomos. Em uma combinação química, os átomos unem-se entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas. Aqui está a lei de Lavoisier e de Proust. Ele simplesmente jogou ela aqui agora. Né? Agora, vamos lá. Obrigada, André. Ele propôs que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Como assim, professora? Por que aqui está escrito, né? A gente colocou um equívoco e colocamos a palavra isótopos. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, alguns talvez já ouviram, outros não sei. Né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho na nossa lousa. Eu vou até apagar isso aqui, porque eu vou explicar de novo. Eu fiz isso aqui, explicando anteriormente, né? Olha, isso aqui eu tenho certeza que os senhores já ouviram, né? Alguém já ouviu falar assim, ó. Opa, hoje eu tô ruim para escrever, deixa eu só. Já ouviu falar assim, carbono 14? Já ouviu? Carbono 14?
Mas Não, nós nunca ouvi temos falar, também. não. Não, nunca ouviu falar carbono 14? Já ouviu falar datação de fósseis? Ah, encontrou um fóssil de Ah, dinossauro. ele é A usado datação. para descobrir o tempo. Datação. Isso, usado para encontrar quanto tempo tem aquele material orgânico ali. Ou seja, quanto tempo aquele material parou, né, os processos fisiológicos. Eu consigo descobrir com esse elemento químico aqui, carbono 14. Ah, mas se você for na tabela periódica e olhar, você vai ver que o carbono não é o carbono 14 que está lá. É o carbono 12, alguma coisa, que é a massa dele. Ué, professor, como assim? Ué, eu tenho carbono 14, eu tenho carbono 12, tem até esse aqui, ó, carbono 13 também. E assim por diante. Agora, esse elemento, esse número 6 que eu coloquei aqui no carbono 14, coloquei o número 6 no carbono 12, coloquei o 6 no carbono 13. Por que, professor, que você colocou o 6 em todos eles? Porque o 6, né, ele me dá uma característica importante, que eu acredito que vocês já até estudaram, mas a gente vai estudar novamente, que é o número atômico desse átomo, né? É a característica dele, é o seu número atômico. Então, ela não vai mudar. Mas a massa, eu posso ter carbono 12, carbono 13. Quem lembra aqui do Césio 137, né? Nós tínhamos o Césio 137, tínhamos o Césio 134, Césio 133. Então, nós temos, na verdade, eu acho que eu não está aqui nesse computador, ia pegar. Deixa eu pegar aqui, só uma curiosidade para os senhores, só um minutinho. Aqui, é bom, né, dar aula nesse aspecto, quando não está no meu computador, mas eu posso pesquisar. Só um minutinho para eu pesquisar um negócio aqui, para eu mostrar para vocês. Vamos ver. Essa tá bonitinha. Conseguem visualizar? Deixa eu ver se eu consigo ampliar, né? Deixa eu ver se eu vou fazer o seguinte. Eu teria que salvar ela lá, não vai dar certo. Acho que eu fiz merda. Não. É isso, né? Não vai abrir. Ela não me permite abrir, na verdade é isso. Mas, deixa eu voltar na outra aqui. Essa. Abriu aqui. Vou pegar a apresentação do professor aqui, só para eu pegar isso aqui. Isso aqui é a tabela periódica. Vocês já conhecem essa tabela periódica? Vocês já foram Sim. apresentados? Já, né? Nós vamos, inclusive, chegar nesse cara aqui, falar um pouquinho sobre ele, sobre Moseley, né? Só estou pegando a apresentação do professor que está disponível aqui. Agora, essa tabela aqui, né? Parece a tabela periódica, não parece? Só que ela é a tabela periódica. Só que é um pouco diferente do que vocês conhecem, né? Isso aqui, ó, tudo que está pequenininho, aí deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, mais um zoom. E daí a gente caminha nesse sentido. Ó, dá uma olhada, consegue visualizar com esse zoom ou não? Ficou ainda ruim? Deixa eu pegar alguma coisa aqui conhecida por vocês. O que eu estava falando, né? Estava falando exatamente isso aqui, ó. Estava falando do carbono. Não foi do carbono que eu estava falando? Professora doida também. Aperte o negócio e volta. O carbono aqui,
Dá uma olhada, o carbono, número atômico 6, foi o que eu apresentei para vocês, né? E aí eu vim aqui, ó, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14, carbono 15, carbono 16, carbono 17, 18, 19, 20, 22. O que é isso? Isso são os átomos de carbono, com diferentes massas que eu posso ter. Ah, então tem todos esses tipos de carbono? Tem todos esses tipos de carbono que eu posso ter, certo? Da mesma forma que eu posso ter o oxigênio. Olha aqui o oxigênio, né? O oxigênio tem número atômico 8, mas eu tenho o oxigênio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Olha, professor, o que é isso? Ó, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho o hélio e assim por diante, o lítio, o berílio, né? O magnésio e todos esses demais. Olha como é que é interessante, olha que bonitinho. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão vocês não conseguem ver na tela. O que é isso? É exatamente, né, aquilo que eu acabei de mostrar para os senhores, essa carta chamada carta de nuclídeos, onde eu tenho que os elementos químicos estáveis e os que não são estáveis. A gente vai estudar um pouco mais para frente lá em radioatividade, né, onde vocês vão conhecer então um pouco mais o que é estabilidade de um átomo. Mas, em primeira mão, então, só para vocês entenderem, eu tenho carbono, né? Carbono 14, carbono 15, 16, 17, mas, logicamente, o que a gente conhece mais na tabela periódica, se a gente voltar lá na tabela periódica do rapaz aqui, né? E chegar no carbono, esse carbono que está aqui, logicamente, número atômico 6, que aqui ela não está representada, a tabela dele não colocou as massas, mas a massa que vai estar representada é próxima de 12, né? Se vocês olharem aqui, né, o césio também não está representado, mas o número atômico dele é 55, mas a massa dele é próxima de 33. Mas, professora, mas eu conheço a história do Césio 137, não é esse próximo de 33, né? Deixa eu voltar aqui na nossa louça. Deixa eu deixar aqui se a gente precisar. Olha, as diferentes massas atômicas que um átomo de um determinado elemento químico pode ter. E aí foi o que o nosso amigo, né, teve o equívoco. Porque ele falou que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Não são. Acabei de mostrar para vocês. Carbono tem uma diversidade de massas. E todos os outros átomos de todos os elementos químicos têm uma diversidade de massa. Então, aqui tem um problema no modelo atômico de Dalton. E ainda ele continua aqui, dizendo que os átomos são diferentes, elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos de massas diferentes. Então, aqui está o problema. Outra coisa, os átomos são indestrutíveis. Hoje nós sabemos que nós podemos transformar um átomo em outro. Mas quando eu falo em reações químicas e não reações nucleares, isso ainda é válido. E não passam de uma reorganização dos átomos. Quando eu faço reações químicas, sim. Agora, reações nucleares, não. E em uma combinação química, isso aqui é o básico de Lavoisier e de Proust. Os átomos se unem entre si, né, em várias proporções, mas conservando suas respectivas o quê? Massas. Foi o que eu mostrei lá no início para vocês. Se eu tinha 16x, no final eu tinha 16x. Se eu tinha 8y, no final eu tinha 8y. Então, esse é o modelo atômico proposto por Dalton, que é, né, o início, pontapé, com relação aos modelos científicos que nós vamos estudar. Pessoal, até aqui, há alguma dúvida? Alguém não compreendeu o que eu falei até aqui? Gostaria de fazer alguma pergunta? Professora, Sim. Se tudo é feito de átomo, eu não entendi o que diferencia uma coisa da outra, porque se
Tudo não era para ser a mesma coisa? Isso, tudo é feito de átomo, mas cada elemento químico tem o seu átomo característico. Que o que caracteriza esse átomo é o seu número atômico, que nós vamos ainda estudar, certo? Então, por exemplo, eu acabei de mostrar para você aqui, que eu mostrei, né? E falei aqui do negocinho aqui, comentei aqui, ó. Eu mostrei aqui, não, vou lá na frente, ó. Nós falamos, carbono, número atômico 6. O carbono tem número atômico 6. Esse aqui é um outro átomo de outro elemento químico, que é o nitrogênio. Ele tem número atômico 7. Não tem ninguém, mais ninguém, que tenha número atômico 7. Só o nitrogênio. Você chama como? Alô, alô, quem falou é o colega? Anderson. Anderson. Então, Anderson, pode você como é que é seu nome completo? Anderson Siqueira de Jesus. Anderson Siqueira de Jesus. Pode ter um outro Anderson aí, Siqueira de Jesus, com esse nome? Uma outra pessoa com esse mesmo nome? Esses dias eu encontrei uma Ana Carla Fernandes Gomes, no site aí que eu estava pesquisando um trabalho meu e encontrei uma outra pessoa, que inclusive é da área de tecnologia da informação. Mesmo nome. Pode ter? Pode. É um problema, mas a gente encontra, né? Então, aí se o Anderson Siqueira de Jesus cometeu um crime e vierem te localizar, né, pelo nome, o que você vai conseguir provar por A mais B depois? Que não era o Anderson Siqueira de Oliveira, o que vai diferenciar você dele? Meu rosto, minha aparência. Né? Mas o principal é a sua digital, é a sua característica que ninguém tem. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano, né, neste planeta tem essa característica sua. É única. Né? Assim como a gente, algumas coisas é interessante, né? E o átomo, olha, isso é a questão macro que eu acabei de citar aí do Anderson, né? E a questão micro é o átomo, carbono, número atômico 6. É só ele que tem número atômico 6. Tem mais ninguém que tenha número atômico 6. Esse átomo do elemento químico nitrogênio, é só ele que tem número atômico 7. Não tem mais ninguém que tenha número atômico 7. Certo, Anderson? Compreendeu? Certo, entendi. Então, isso é que vai diferenciar. Agora, a massa, não. Como eu falei, o carbono pode ter 14, pode ter 12, pode ter 13, e assim por diante. Tá? E aí estava o equívoco do modelo atômico de Dalton, porque ele diz, o átomo de um mesmo elemento são idênticos. Tudo bem, até aí está certo. Em massa, não são idênticos em massa. Podem ser como podem ser diferentes. Tá? Mas esse é o modelo, então, proposto por Dalton. Nós, na próxima aula, a gente começa aqui, ó, a evolução dos modelos atômicos desde Dalton, que a gente acabou de comentar, até Bohr, que é o modelo atômico que nós utilizamos hoje. E a partir desse conhecimento aqui do elétron, né? O elétron é algo impressionante. Graças a esse conhecimento que começou aqui, ó, em 1874, que eu vou falar na próxima aula, 1874, por esse cara aqui, ó, Stone, né? É que hoje nós temos condição de ter essa aula online. Já pensou? Algo que dependeu disso aí, ó, desse startar. E é a partir disso que a gente passa a ter modelos com uma explicação mais
compreensiva, com maior fundamentação científica com relação ao ato. Mas ainda estamos muito aqui. Ok, pessoal, vou voltar aqui para a nossa tela aqui do Teams, que aí eu visualizo vocês, tá? E para a gente comentar o que nós vamos fazer. Próximas etapas, né? Todos confirmaram aí. Bom, primeiro, encerrando a nossa aula, há alguma dúvida com relação ao que nós comentamos aqui hoje? Sem dúvidas, professora. Tranquilo. Tá claro? Tranquilo? Todo mundo Professora, compreendeu? Sim, pode falar. que dia é a recuperação? Isso, então agora nós vamos começar nessa segunda etapa. Então, a partir do momento que não tem dúvida com relação a... Vamos lá. Vocês receberam a prova de vocês? Todo aí que consultaram aí no Teams está aí com a nota. Confere? Confere. Ah, não, eu não vi, não. Ok. Então, tem que olhar para ver se você recebeu, que eu retornei para todos, certo? O que acontece? Sábado próximo é reposição de segunda. Confere também? Eu acho que sim. Eu acho. Quem tem condição de confirmar, bater o martelo aí para nós, que eu não estou com o calendário aqui. Quem pode olhar, só tem uma tela, senão eu teria que sair da tela. Aqui no acadêmico. Tá, obrigada, André. Olha aí para nós. Porque assim, eu acredito que sim, pelo que eu tinha olhado na semana passada, parece que, se eu não estou equivocada, sábado é reposição de segunda-feira. Confirmado isso, então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ter a nossa aula no sábado normal, das 7 até umas 7h45, certo? Aula normal, a gente vai continuar falando dos modelos atômicos. E aí eu encerro a aula uns 15 minutinhos mais cedo, e aí vai estar disponível para quem perdeu a prova por algum motivo, né? Tem vários, porque a internet não funciona, cai, energia cai, nós já tivemos esse problema aqui, inclusive, com os senhores. Eu já tive. Eu vou disponibilizar para vocês, então, essa prova a partir das 7h45 no sábado. E aí vocês vão ter aí até as 8h45, 9 horas, a gente coloca até 9 horas, para executar a prova. Quem fez a prova e ficou com uma nota menor do que 6, pode fazer a recuperação. Também faça a prova. Agora, a diferença é que quando eu lançar no Key Acadêmico, uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Como, por exemplo, professor, quem não fez a prova? E aí eu sei que tem os motivos com relação aos que eu citei, os quais eu citei, internet, energia, pane no sistema de vocês. Então, eu não vou pedir que mande uma comprovação, porque isso ia tornar inviável. Para você fazer uma prova, lá no Instituto é assim, né? Para você fazer uma prova para substituir, uma prova substitutiva, não é para substituir, não, né? Substitutiva, porque você não fez a primeira, você tem que abrir um processo. Aqui não vou solicitar isso, senhor, seria injusto. Abrir processo porque a minha internet caiu e não voltou. Teve falha na internet. Difícil, né, comprovar isso. Porque você pegar toda a documentação e desiste de fazer a prova. Então, vai estar lá a prova. Então, quem não pôde fazer por algum motivo, a prova vai estar disponível. Vou lançar com nota da prova, normal. Pode falar, André. Você conseguiu consultar aí? Sábado, então. Não conseguiram, não estou tendo acesso ao calendário, não. Alguém tem? Vamos verificar aí para nós? Sábado é o dia de reposição. Reposição de segunda, né? Sim. Ok, obrigada, então. Então, é exatamente isso. Então, nós vamos fazer a nossa aula normal das 7 às 7h45 e, posteriormente, termina um pouquinho mais cedo e aí vocês têm aí disponível a prova para vocês até às 9 horas. Então, no quem sábado não fez, vai ter prova só para quem não fez ou quem tirou nota abaixo de 6, né? Exatamente. Mas a gente vai ter aula também, André. A gente vai ter aula 45 minutos. Certo? E depois eu libero para vocês fazerem a prova.
E aí, Professor, só confirmando aqui, sim, a nota do bimestre é só a prova? do segundo bimestre é a prova. Do primeiro bimestre, o que a gente está tentando levantar? Eu vou levantar aquelas atividades que eu passei para vocês e eu vou encaminhar dentro dessa, hoje é segunda-feira, no máximo até amanhã, eu estou lançando mais algumas atividades para vocês executarem. Certo? Por quê? Porque eu preciso juntar, quem eu era professora antes, eu já tinha aplicado algumas atividades em sala de aula. Então, eu estou juntando tudo isso para dar a nota do primeiro bimestre. E o segundo bimestre foi o que nós estamos trabalhando aqui, de fato, para concluir. Né? Que a gente trabalha o conteúdo, deu aula e tudo mais. Então, a gente pode exigir uma prova, que é o que a gente está fazendo. Certo, pessoal? Confere? Então, ó, reforçando. A nota do segundo bimestre é essa prova que vocês fizeram. Quem não fez, pode fazer no sábado. Ah, a minha nota vai ser dividida porque eu fiz no sábado? Não. Se você não tem nota do que fez, que executou a prova, que foi aplicada na semana passada, eu vou pegar a nota do sábado e vou jogar lá no lugar da nota da prova. Ah, mas eu fiz, mas eu tirei menos de 6. Ótimo. Vai estar registrado lá a sua nota da prova 6. Ah, eu tirei 5. Vai estar registrada a nota da sua prova lá, 5. E eu vou lançar no que acadêmico 5. Aí eu fiz a prova de recuperação, tirei 10. Eu vou ficar com 10, professora? Não, o sistema não permite isso. Eu vou lançar na prova de recuperação 10. O que o sistema automaticamente do que acadêmico faz? Soma 5 mais 10. 15. Divide por 2, 7,5. Então, a sua nota do segundo bimestre será 7,5. Ah, eu tirei 7 na prova e eu quero fazer a prova de recuperação. Tudo bem? Está lá disponível para você. Você pode fazer a prova de recuperação também. Faço a prova de recuperação e tiro 2. Só fechando a conclusão. Tiro 2. O que vai acontecer comigo, professor? Quando eu lançar o 2 na recuperação, o sistema descarta ele. Considera a sua nota maior. Esse é o que acadêmico que faz isso. Não é a professora Ana Carla. Entenderam? Pode falar. Quem me chamou, por favor? Essas atividades que a senhora falou, a do Moodle ou a do Teams que estava aqui? As atividades que vocês tiveram condições de me entregar, que foi todas que eu passei. Eu passei no Moodle, mas no Moodle era só para você estudar. Certo? Agora, as do Teams é que você me entregou, que, na verdade, repete algumas coisas que estavam no Moodle, inclusive. Aí, essa sim é que eu vou pontuar. Porque as que você fez e não teve como me entregar, porque eu não pedi para tirar cópia, não pedi para mandar para o WhatsApp, porque isso eu acho que dá muito transtorno para vocês. Certo? E para mim, para organizar tudo isso. Então, a gente organizou um sistema que faça isso para nós. Por isso que a gente está utilizando essa plataforma. Para ficar mais prático e organizado para todos nós. Então, as atividades que estão no Teams. Vai aparecer mais uma. E vai ter um prazo aí para vocês executarem, né? A gente tem que encerrar até dia 5 de novembro. Então, o prazo tem que ser um pouco antes aí do dia 5 de novembro. Essa semana ela tá aparecendo aí. Vai ser uma atividade simplesinha que eu vou jogar lá. Mais uma. Eu quero discutir um pouco mais sobre modelos atômicos e ela vai aparecer lá. Tá ok? Ok. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vou baixar aqui a nossa lista de presença, certo? Baixando a lista de presença e agora eu vou encerrar a nossa gravação. Parando a gravação, pessoal, então, tenham um bom dia. Só mais um detalhe. Hoje, das 15h30 às 16h30, eu estou naquela sala de plantão para tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvida e quiser, nós estaremos lá disponível. Ok? Conforme o link que eu coloquei lá na plataforma Moodle para os senhores. Parando a gravação, então,
Professora, E só mais até uma mais. coisa aqui. Ah, Onde que eu vejo a minha nota? É aqui no Teams ou ela foi lançada lá no Moodle? não, lá no Teams. Eu te devolvi ela para você. Ah, tá. Você tem Tá bom. acesso, tá? Tá ok? Tá. Então tá bom. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Falou. Bom Até bom mais. descanso e Tchau, bons pessoal. estudos. Até mais.